E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Aqui é a Vitória e hoje eu vou fazer uma resenha desse livro, Modus Operandi, da Carol Moreira e da Mabê Bonafé. Se você gosta desse tipo de história, de true crime, por exemplo, pode se inscrever aí no canal e curtir o vídeo para você receber os próximos vídeos que eu postar, porque eu gosto também bastante, então eu vou falar bastante disso por aqui. Pra quem não conhece, a Mabê e a Carol, elas são donas do podcast Modus Operandi, que eu acho que a maior parte das pessoas que se interessam nesse tema já ouviu falar, ou consome de alguma forma o conteúdo delas, que é totalmente voltado para true crime. Enfim, esse livro ele surgiu basicamente a partir do podcast mesmo. Elas estavam produzindo esse podcast já há bastante tempo e decidiram fazer um livro que fosse um guia de true crime. Então, isso aqui não é só um livro que conta um caso. Ele é um guia mesmo por todas as áreas importantes e assuntos que possam interessar para alguém que está entrando nesse mundo do true crime ou que já conhece e gosta bastante desse tipo de assunto. Então aqui ela cita, né? Aqui na contracapa eles citam, né? Um guia definitivo com mais de 20 casos para quem quer conhecer mais sobre o universo do true crime. Então eles falam de vários casos ao longo das explicações do guia. Vitória, mas como assim um guia? Tipo, vai falar do quê? E eu também, quando eu entrei nessa leitura, eu não sabia exatamente que tipo de conteúdo que eu ia achar aqui dentro. Porque a gente acha que conforme a gente vai consumindo, né, o conteúdo, a gente não tem tantas dúvidas, tipo, a gente já tá sabendo de tudo que tem ali. Mas, basicamente, eles passaram por alguns... Enfim, os temas ficaram divididos por capítulos. Primeiro elas vão falar da polícia, então, tipo, todos os tipos de polícia que tem, tanto no Brasil quanto fora daqui, o que cada um faz, qual que é a importância de cada um na manutenção da lei, de certa forma. E tudo isso mais. Confesso que essa parte aqui não me interessou tanto, mas eles vão contando... Elas têm uma forma de contar, de passar a informação de forma muito clara e ao mesmo tempo engraçada, tem umas piadas no meio. Então não fica maçante, por mais que seja bastante informação e informação concreta, não fica maçante ou cansativo. É super rápida a leitura e super agradável mesmo. Então depois a gente vai para tipos de crimes. Então elas explicam, por exemplo, sobre as diferenças entre os crimes, tipo, homicídio culposo ou doloso, o que é e o que isso influencia na pena. Todos esses termos que às vezes a gente vê quando a gente está consumindo conteúdo de true crime e não entende muito bem como é que funciona esses mecanismos aí, né? Aí depois fala, inclusive, de transtornos mentais e sobre como eles estão ligados com a maioria dos casos de serial killers e criminosos no geral. Aí vamos para serial killers. Elas explicam um pouquinho sobre quais são as características de um serial killer, como que eles fazem uma identificação, porque assim, por exemplo, tem a diferença entre o serial killer, o spree killer, o assassino em massa. Então todos esses termos às vezes a gente vê rodando por aí e não entende. E elas explicam exatamente qual que é a diferença de um para outro e como que isso se aplica na realidade mesmo. Perfis de criminosos. Essa parte aqui foi muito interessante pra mim, saber que existem profissionais que trabalham especificamente com perfis dos criminosos. Então assim, aconteceu um crime de tal e tal forma. E aí a polícia solicita então um perfil daquele criminoso, de como ele poderia ser. E isso é muito um trabalho de intuição, assim. Intuição e o uso da experiência mesmo de vida do profissional que faz esses perfis. Então ele vai falar, o crime aconteceu de manhã, ou seja, o assassino precisaria fugir, não tinha marca de pneu, não tinha nada disso, então provavelmente ele foi a pé, ou seja, ele mora a tantos metros do lugar onde aconteceu o crime. Ele deve ser um homem branco ou um homem negro de tal estatura.
Então, assim, todos esses detalhes sobre quem poderia ser um criminoso que eles não têm como imaginar, tipo, a cara, não tem como imaginar características. Tem um cara que ele usa da lógica para trazer características que a polícia possa de fato procurar e assim seguir com a investigação. Depois a gente vai para investigação. Isso eu tô falando assim, os capítulos explicando muito por cima, mas dentro de cada um deles elas explicam muito bem e trazem casos exemplificando. Então é muito, muito, muito legal. Depois a gente vai então para investigação, sistema judicial, sistema carcerário e aqui elas explicam muito como funciona, alguns termos que a gente possa ouvir e não ter muita noção do que realmente está acontecendo quando a gente está ouvindo falar dos casos. Gente, tem um bicho me picando aqui. Enfim, continuando onde eu tinha parado. Aí logo depois a gente vai ter então as partes de investigação, sistema judicial e sistema carcerário, onde elas explicam exatamente como que funciona todo esse processo. Aí a investigação acabou e como é que vai ser o julgamento, como é que vai ser a condenação dessa pessoa, como é que é escolhido quanto tempo que ela vai ficar ou não vai. Fala um pouco também das formas diferentes que a lei é aplicada em diferentes países. Por exemplo, no Brasil não tem pena de morte, mas explica como é que funciona a pena de morte nos outros países, trazendo também exemplos. E por último, mas não menos importante, a gente tem um capítulo sobre casos arquivados, então os tais cold cases, sabe? Eu não sei se vocês assistiam na TV quando passava, mas eu gostava muito de um seriado que chamava Cold Case, que ele fala exatamente de casos arquivados, e aí aparecia uma pista de não sei aonde, e eles voltavam a investigar até chegar no assassino. Normalmente era tudo de assassinato. Mas enfim. E fala um pouco sobre como é que esses casos são arquivados, por que são arquivados, como que surgem novas evidências para voltar uma investigação. Por exemplo, hoje a gente tem todo o trabalho do DNA, então a depender de como foram armazenadas as provas em X momento de um caso muito antigo, eles às vezes conseguem até tirar alguma coisa dos exames de DNA hoje em dia. Então é muito interessante saber de como que funciona isso hoje, tanto que tem casos que estão sendo solucionados depois de 30, 40, 50 anos. Então assim, é bem interessante saber de tudo isso. E o que eu achei mais legal, assim, o que mais me chamou a atenção desse livro foi essa parte final dele. Primeiro que tem um glossário bem completinho, assim, com vários termos importantes. E logo depois a gente tem listas. Ai, como assim listas? Listas mesmo. Então todos os casos que elas acham interessante, que elas citaram, elas colocam aqui. Então, uma lista de filmes. E tem de várias mídias. Tem filmes, vídeos, podcasts. Então aqui, por exemplo, de filmes. Cada um dos filmes citados, contando de casos diferentes de crimes. E ele vem ainda com uma caixinha para você marcar como check quando você assistir ou ler. Vem com uma lista então de livros também. E ainda tem, no fim da lista tem um QR Code para você compartilhar com seus amigos tudo que você ouviu, leu e viu por aqui. Então é muito legal. Aqui, séries. Então, as séries eu acho que é mais chance de vocês conhecerem. Mas, por exemplo, fala das séries de aeroporto, que mostram os casos de tráfico. Tem, inclusive, várias que não são de true crime, né? Mas são relacionadas. Então, Bones, Bates Motel, Breaking Bad. Então, tem várias coisas bem legais aqui. E de livros foi o que mais me chamou a atenção, porque tem vários, inclusive tem alguns que eu tenho aqui na estante que eu gostei muito. Tem o Killer Clown Profile, eu tenho ali. E tinha coisa, Lady Killer já tá doida pra ler. Meu amigo Dahmer, eles falam bastante do caso do Michael Dahmer no livro, então elas trouxeram aqui pra gente ir mais ao fundo dessa história. Tem podcasts também. E aí, enfim, uma coisa que eu fiquei curiosa quando eu peguei o livro, assim, eu vi no lançamento, foi o valor.
Quando eu vi o valor, eu falei, nossa, tá um pouco acima do que eu costumo ver por aí nos lançamentos de livros de capa comum e tudo mais, né? Só que aí, quando eu comecei a ler, eu entendi o motivo disso tudo. Porque ele veio numa edição muito especial, assim, sabe? Ele veio colorido, então, assim, todas as páginas do livro são coloridas, o que encarece muito a produção. Então, ele tem imagens, as páginas coloridas. O que não é página colorida tem partes grifadas. Aqui, na verdade, todas as páginas têm essa partezinha aqui lateral como se fosse suja de sangue, sabe? Então, elas trouxeram super uma vibe diferenciada pra esse livro. Eu achei muito legal. Inclusive, aqui tinha uma foto que eu lembrei de uma parte que eu amei. Quando elas falam de sistema prisional, elas falam também de fugas que tiveram. Fugas muito famosas, então falaram de Alcatraz e tudo mais. Eu amo esse tipo de informação. Enfim, e eu tenho muita curiosidade sobre esse assunto. De Alcatraz, por exemplo. Adoro assistir filme e documentários falando sobre. E aqui foi bem legal ver isso aqui no meio. E tem outra coisa também. Que conforme ele vai passando os casos, ele cita um caso X, ela vem com essa partinha aqui, ó. Essa partezinha de vermelho. Vem mostrando, falando assim, a gente falou sobre isso no episódio tal do podcast. Então você pode estar lendo, ainda muito legal pra quem é fã. Porque você vai lendo, você vê uma referência aqui, você para o que você para de ler, você vai ouvir o audiobook. Então você vê aqui a referência, para de ler, vai ouvir o podcast, o episódio do podcast, e você vai, tipo, se aprofundando, e você não vê o tempo passando, porque elas fizeram de um jeito que ficou muito leve. Ele tem muitos respiros, muitos. Você vê, uma página dessa aqui é uma delícia de ler, tem imagem, tem respiros. Isso tudo aqui faz toda a diferença na hora da leitura. Ainda mais de uma leitura densa, com muita informação nova, que não tem uma história pra você ir seguindo. Isso é muito importante, e elas levaram isso em conta. Eu senti que foi demais. Inclusive, eu fiquei pensando se esse livro não poderia ter vindo por uma outra editora, se é que vocês entendem. Mas eu não acho que teriam tido esse cuidado aqui se tivesse vindo. Eu achei muito, muito especial o jeito que eles fizeram. Toda a diagramação, toda a forma que... todo o cuidado pra trazer de uma forma que o leitor não ficasse cansado durante a leitura, sabe? Então é isso, eu achei super importante. Virou um favorito? Não vou dizer que virou um favorito, porque eu sinto que eu não sou o público-alvo desse livro. Eu gosto muito das meninas, eu gosto muito do conteúdo delas, mas eu acho que isso aqui é um material que, para um fã, fica muito mais especial, entendeu? E como eu consumo conteúdo de true crime há muito tempo, e eu sou muito curiosa, então eu vou lá, futrico, pesquiso. Muitas das coisas que estavam aqui eu já sabia, porque eu fui atrás mesmo de pesquisar e li muitos outros livros que eram mais informativos. Então acaba que eu acho que é o livro ideal para uma pessoa que gosta do true crime, mas sente que não entende muito bem o que está acontecendo, sabe? Você lendo ele e depois indo consumir os casos, indo consumir podcast, vídeo, documentário, fica tudo muito mais claro. Mas quando eu digo isso, eu não digo que eu não gostei. Eu digo que talvez eu não fosse o público-alvo principal pro livro, mas o livro, eu não tenho o que falar, eu não tenho o que reclamar. Tá sensacional, tá muito bom, vale super a pena, inclusive o valor. A aparência da edição tá mais ou menos assim, ó. Eu não mostrei no começo do vídeo. Mas, inclusive, eles estavam com um stand muito legal na Bienal. Não sei se vocês viram, no meu Instagram eu postei uma fotinha lá. Mas tinha como se fosse uma parede de delegacia, assim, que você vai tirar foto pra ser preso, um negócio assim. Eles fizeram, ficou bem legal. E, enfim, é que eles trazem algumas fotos, né, dos casos. Enfim. E aí por dentro ele tem várias fotos
relacionadas com os casos. As trocas de capítulo estão mais ou menos com essa carinha aqui. Aí aqui, inclusive falando daquela parte do perfil, né, que eu comentei, eles trouxeram aqui um perfil completo pra gente ter uma noção de como que fica esse trabalho feito, o perfil do Unabomber, que é um caso super famoso. E enfim, é muito, muito interessante o jeito que eles fizeram tudo. Tem umas tabelas também, às vezes. Isso aqui tava falando do que mesmo? Ah, isso aqui são todas as vítimas do Unabomber. Então, olha isso, olha esse cuidado. Todas as vítimas, exatamente onde foi, a data, o local, a profissão e os ferimentos que cada uma teve. Pra gente ter uma noção da gravidade. É aquilo, né? Consumir... É importante falar das vítimas também, pra consumir esse tipo de conteúdo de forma humana e empática. Porque hoje o True Crime se tornou uma forma de entretenimento, mas não é por isso que a gente tem que esquecer que por trás desse entretenimento são histórias muito tristes de pessoas que perderam a vida, perderam coisas muito importantes para elas também. Então é isso. Eu achei bem importante, bem interessante trazerem também mais informações sobre vítimas, porque não dá para esquecer dessa parte dos crimes. E é essencial para tratar de forma ética dessa questão, né? Enfim, gente, essas são as minhas considerações sobre o livro. Eu gostei muito, recomendo muito e eu tô doida pra chegar o meu livro, porque esse daqui é do Nando. O Nando pediu pra eu comprar, eu vou mandar pra ele. E ele me emprestou pra eu poder fazer conteúdo aqui pro canal, né? Mas o meu eu comprei agora há pouco, pedi pra um colega comprar pra mim e tô esperando só chegar. Se você gostou desse vídeo, se você gosta desse tipo de assunto, não esquece de deixar o joinha aí embaixo e se inscrever no canal. Ativa o sininho se você quiser continuar recebendo os meus vídeos. E vão ter os links aí das minhas redes sociais na descrição, para quem quiser acompanhar. Espero que vocês tenham gostado, para quem assistiu até aqui, e tchau!